Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquei algum tempo sem gravar vídeos aqui para o canal e hoje estou retomando, aproveitando o feriado aí de Corpus Christi, dia 19 de junho. E vamos começar com esta publicação do dia 1º de abril, fechamento de número 72. É um fechamento mensal aqui do mês de março. E vamos expandir aqui essa imagem, que como vocês podem ver, durante esse mês de março eu fiz um aporte um pouco acima de R$3.000 e tivemos uma rentabilidade de 1,09%, chegando numa rentabilidade acumulada de 9,20% e o total acumulado desde o início R$168.484. Estamos um pouco abaixo da meta, a meta era para ser 180 mil neste período. Vamos dar umas olhadas aqui com mais detalhes, o que foi feito. Os aportes, então, R$200 foi para a reserva de emergência, R$1.000 foi aplicado em uma LCI e também tivemos aplicações em ações, fundos de investimento imobiliário e no Tesouro Direto. Os FIIs foi comprado 5 cotas do KNRI 11 pelo preço de R$ 133,38, totalizando R$ 666,90. Já no Tesouro Direto foi aplicado no Tesouro Educa Mais 2041. A quantidade foi 0,82 pelo preço de R$ 1.200, que totalizou R$ 984. E ações, foi feita a aquisição de 75 ações da Fleury e o preço foi R$ 11,44, totalizando R$ 858. Como vocês podem ver aqui, tivemos uma evolução, né? Fechamos no mês no positivo. Nós tivemos aqui vários meses aqui meio de lado aqui, que a carteira não estava evoluindo, e agora aqui a gente já conseguiu ter 2 meses de alta. Finalmente temos uma evolução, né? E aqui então a composição da carteira, a distribuição dela em cada classe de ativos. A maior parte está em renda fixa aqui, quase 40%, ações 23%, fundos imobiliários 12%, quase 13%, um pouquinho de dinheiro nas reservas, 2%, e no exterior aqui praticamente 22%. E esse aí foi o fechamento, então, deste mês de março, fechamento número 72. Rapidamente, já nesse mesmo vídeo, eu vou aproveitar e vou passar os próximos 2 fechamentos aqui, fechamento 73 e 74. Fechamento 73, então, aqui foi um mês que eu fiz algumas movimentações. Aquela reserva de emergência que eu estava aplicando todo mês R$200, eu acabei resgatando ela e eu apliquei no Tesouro Direto. Estava com taxas próximas de 8% aí, e eu resolvi aproveitar e garantir essas taxas. No meu planejamento, a princípio, não era bem essa a ideia, mas com medo de perder essas oportunidades aí do Tesouro Direto, acabei fazendo isso. Aqui, inclusive, eu comentei que já tinha ido 200 para a reserva e foi resgatado esse valor aqui, total, 3.160, e foi aplicado no Tesouro Educa Mais. Além desse Educa Mais, também foi aplicado mais 1.994 no título Tesouro IPCA com vencimento em 2050. Tá? Aqui tem esse gráfico aqui das rentabilidades nos últimos 30 dias. Aqui foi mais um mês que teve uma ótima rentabilidade. As ações, principalmente, subiram mais de 7%. Os fundos de investimento imobiliário subiram quase 4%. O Tesouro subiu 2%. O CDB está ali sempre nesse próximo de 1%. E apenas o exterior que caiu quase 3%. O dólar está caindo aí nos últimos dias, né? Aqui também mostra as compras que foi feito mais detalhadamente, né? Aqui a parte do reinvestimento, os R$3.000 que foi retirado da reserva de emergência. E aqui o aporte novo, né? Em torno de R$2.000. Com isso aqui a gente teve neste mês essa bela evolução aqui. Deu uma subida forte aqui. Vamos ver aqui na tabela para ver o valor exato. Então aqui o aporte até foi menor nesse mês. Durante o mês de abril foi apenas um pouco mais de 2.000. Mas a rentabilidade ficou em 2,60%. Então tivemos uma baita rentabilidade. E o acumulado passou para 175 mil.
né? Tinha um baita de um pulo aqui, praticamente 5 mil de rentabilidade. A meta aqui para esse mês já era 184, então seguimos um pouquinho abaixo, mas já estamos nos aproximando um pouquinho da minha meta que eu tinha. A questão da diversificação aqui agora, a principal diferença foi que aumentou um pouquinho mais o percentual de renda fixa. As ações também subiram um pouquinho devido à valorização e a parte de dinheiro reservas acabou reduzindo. Aqui eu trouxe uma foto aqui do site Status Invest. As ações da carteira praticamente não, todas subiram. Se eu não me engano, acho que talvez a loja Quero Quero, que não está aparecendo aqui, que caiu, não lembro mais agora. E aqui eu destaquei, circulei em vermelho, essa forte queda aqui nos últimos dias, no último dia praticamente do mês, nas ações da VEG, que veio com um resultado um pouco abaixo do esperado. Continua sendo lucrativa e tudo mais, mas a expectativa dela era de um crescimento maior, que não aconteceu, e isso aí trouxe essa queda para ela. Aqui algumas ações estavam batendo nas máximas, Porto Seguro, Sanepar, setor de saneamento como um todo está muito bem, subindo aí nos últimos meses. E novamente, nesse período aí apenas o exterior que tinha caído. Já tinha comentado isso, né? Aqui também tem um comentário em relação a Ambev. A Ambev tá, vamos ver aqui se encontro ela. Aqui a última, em 14,40. Aqui nesse mês eu estava pensando em vender Ambev. E dando spoiler, eu deveria ter feito isso, mas acabei segurando para ver o que ia acontecer. Se vocês quiserem depois eu mostro o que aconteceu, mas ela deu uma caidinha agora nos últimos dias. E esse foi então o fechamento de número 73. Vamos já aproveitar e fazer o próximo fechamento aqui, acompanhamento. Publicação no blog foi dia 31 de maio, fechamento 74. Como vocês já podem ver pelo título, tivemos uma alta expressiva novamente, acumulamos 185 mil. Nesse mês aqui teve a questão do aumento do IOF, lá o Haddad está cada pouco com novos impostos, já está virando uma constante isso, e mesmo assim foi positivo. Aqui novamente, né, as ações continuaram em alta, Porto Seguro, Sanepar e Copasa, destaquei elas. As outras não estão subindo tanto, mas considerando a taxa Selic, né, que está super alta, estava em torno de 14,5% nessa época. Ontem subiu a 15% agora a taxa Selic. Então isso aí é um pouco ruim para a bolsa, porque o investimento em renda fixa fica muito atrativo e acaba que o pessoal não investe tanto. E mesmo assim a gente vê ações nas suas máximas, né? Enfim, parece ser uma loucura isso. Muitas oportunidades aí. Dividendos, então. Este mês de maio é tradicionalmente um ótimo mês para dividendos e neste foi um recorde. Tivemos 643,80 recebidos de dividendos. Agora, se você for olhar os gráficos aqui, geralmente é nessa época que dá um dividendo alto, depois dá uma reduzida e aí depois, final do ano, dá um dividendo alto novamente. Então, provavelmente nos próximos meses os dividendos não serão tão bons. E aí o que foi de negócios realizados neste mês? O aporte de 3 mil acabei aplicando na caixinha turbinada do Nubank. Essa aí foi uma caixinha nova que apareceu no meu aplicativo. Tem um rendimento de 120% do CDI. Então a minha reserva de emergência que eu acabei aplicando no Tesouro Educa Mais no mês anterior, acabei aqui recolocando ela, só que nessa caixinha que rende um pouquinho mais, ao invés da reserva de emergência. E até que eu comentei que essa decisão de repor esse dinheiro aqui é um pouco ambígua, visto que as taxas do Tesouro Direto continuam ótimas, ainda estão altas, e então assim, aparentemente eu estou um pouco indeciso. Uma hora eu sigo o plano e outra hora eu resolvo aproveitar as oportunidades com medo de perder elas. Então aqui eu tenho essa tabela aqui que seria o plano de alocação, a política anual de investimentos para 2025. E aqui o que eu deveria estar comprando justamente, né? É um CDB de liquidez diária, que está abaixo aqui do percentual.
desejado do objetivo. Alguns LC e LCA que têm uma liquidez menor, no caso, geralmente é 2 anos o vencimento. Também poderia estar comprando isso. E o que eu não deveria estar comprando, que eu estou comprando por medo de perder as oportunidades, é o Tesouro IPCA mais longo prazo, que já estou praticamente no limite superior aqui com 38% ou 40% quase. Mas, enfim, essas taxas realmente são bastante atrativas no Tesouro Direto. Então acabei aumentando aqui o meu percentual da carteira, né, nessa classe. Outras questões aqui que eu tenho para comprar na parte de renda variável é que eu deveria estar comprando mais fundos, seja ETFs ou fundos de investimento imobiliário ou de infraestrutura, né? Eu tinha me planejado para ter 20% nessa classe e na verdade eu tenho apenas 12 agora, estou abaixo do meu limite inferior. Por outro lado, as ações estão praticamente no limite superior, teria que reduzir um pouquinho se for seguir o plano que eu tinha traçado para mim no ano passado, o ano de 2025. E enfim, durante o andar da carroça, às vezes acaba bagunçando umas coisas aí. O que mais aqui que tive? Resgatei 643 em dividendos. A intenção inicial era aplicar em LCI, mas acabei investindo no mesmo RDB do Nubank, de 120%. Até ano passado eu encontrava algumas LCIs pagando 95% do CDI no Banco Inter, e agora não estou mais localizando nenhuma oportunidade tão boa assim. As melhores que eu encontrei foi 90%. Então acabei desistindo e botei no mesmo lá na caixinha turbinada. Na renda variável, reinvesti os dividendos, comprei mais ações da Fleury, 45 ações, e no exterior reinvesti no SCHD, que é um ETF de dividendos. Aqui também tem essa minha planilha que eu faço. Eu geralmente lanço minhas operações nessa planilha e também lá no site Status Invest, que eu acompanho a carteira por lá também. Aqui então vocês podem ver as compras, a quantidade, preço médio pago, os custos, quanto que deu o custo total e o preço médio final. Aqui eu tenho o custo acumulado, a quantidade que eu acumulei desde o início, meu preço médio acumulado. Aqui mais para o final eu ainda adicionei o preço atual, a variação em relação ao preço médio e a variação em relação à última compra, né? Então aqui eu posso estar vendo um pouco como é que estou em cada ativo, né? Por exemplo, aqui na Fleury, eu estou em relação ao meu preço médio, tô perdendo 13%. No SCHD, eu estou ganhando 9,5%, né? E aqui ainda em relação às últimas compras, né? Aqui tinha caído 5% quando eu comprei lá no comecinho do ano em fevereiro. A evolução, então, novamente uma evolução bem forte aqui nesse mês. Deixa eu ver aqui, deu 4,31% de rentabilidade nesse mês, uma ótima rentabilidade. Por isso que subiu tanto aqui o meu resultado nesse fechamento aí, foi realmente bem expressiva a alta. E aqui nós temos esse outro gráfico de evolução, que dá para ver também a evolução em cada classe de ativos, né? Tivemos aqui o retorno da parte em dinheiro, que eu tinha zerado, uma alta aqui na parte da renda fixa. As ações também subiram. Os fundos, olhando aqui, ficou meio difícil de ver, mas acho que aparentemente está meio de lado. ETFs não tem mais nada. E no exterior está mais ou menos na mesma rentabilidade. Aqui então a gente pode ver a distribuição. Ações 24, FII 12. Voltamos a ter 2% em reservas. No exterior está abaixo de 20% agora. E a renda fixa quase em 42%. Esse aí foi então o fechamento de número 74, relativo ao mês de maio. Agora aqui ficamos bem mais próximos da meta, né? A meta era 189, estamos com 185, quase chegando aqui na meta depois desse ótimo resultado. Aqui também tem mais uma imagem lá do Status Invest, praticamente a mesma coisa, só em outro formato. Aqui embaixo eu comentei alguns assuntos.
que eu fiz a minha adesão ao Revar. É uma calculadora de imposto de renda que você pode estar utilizando ela de graça. Você acessa a área do investidor da B3 e aí você vincula lá essa calculadora. Na primeira vez que você faz isso, ele vai pedir para você informar o teu preço médio dos teus ativos. Eu achei bem interessante isso. E a minha expectativa, apesar de eu não fazer vendas, praticamente eu só compro, né? Mas a minha expectativa é que no próximo ano a minha declaração do imposto de renda, na pré-preenchida, ela venha mais completa. Vamos ver se talvez ativando essa comunicação aí da Receita com a área do investidor da B3, talvez venha melhor preenchida, né? Porque foi uma decepção aí os últimos anos. Essas pré-preenchidas tinha pouca coisa e ainda tinham algumas coisas erradas. Mas enfim. Inteligência artificial. Vocês prestaram atenção aí, eu fiz algumas publicações no blog utilizando a inteligência artificial. Eu pedi para criar também histórias até para minha filha, foi bem interessante. Mas até eu posso abrir aqui no blog só para vocês verem. O último vídeo que eu fiz foi todo com inteligência artificial, praticamente, que eu fiz sobre esse assunto aqui, ó. Também tinha feito esse estudo de FIINFRAS, né? Mas esse não ficou tão legal. Já esse estudo aqui foi realmente bem interessante. Eu pedi pro Gemini fazer uma comparação da economia se você tiver um carro popular em relação a um carro de luxo. Ele gerou um estudo, deu umas 20 páginas. E aí eu peguei esse estudo, joguei dentro do Notebook LM, que é uma outra IA do Google, e eu pedi para ele fazer um podcast. E aí esse podcast depois eu fiz um vídeo que está aqui no canal. Olá. Vocês podem Sabe quando a gente vê aquele carrão de luxo? depois estar assistindo o vídeo aí que ficou bem interessante para vocês verem como é que a IA tá forte. Aqui, ó, se vocês quiserem ver, ó, economia total, tendo um carro popular em 10 anos, tu vai economizar cerca de 242 mil reais, né, comparando com um carro de luxo, né, um carro em torno de 250 mil reais, que vai acabar tendo todo um custo de manutenção maior. Geralmente eles fazem um consumo, faz menos quilometragem por litro, né? Seguro, obviamente, vai ser mais caro, depreciação e tudo mais. Então aqui também esses gráficos aqui também foram feitos pela inteligência artificial. Essa publicação praticamente toda é com uso de inteligência artificial. Isso que eu estava comentando aqui nesse post anterior. De fechamento, então, é isso, galera. Agora eu coloquei em dia, então. Foram 3 fechamentos neste vídeo. Estou utilizando aqui, neste momento, para gravar esse vídeo, um notebook novo que comprei para minha esposa. O meu estava dando alguns problemas. Vamos ver se a partir do próximo mês eu consigo voltar a usar o meu ou continuo usando esse aqui. Vamos ver até como é que ficou a qualidade desse vídeo aqui depois. Um abraço a todos. Tchau, tchau.